Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram se sentar, por favor. Hoje estamos celebrando neste 18º domingo do tempo comum esta palavra de Deus que vai nos falar diretamente sobre o mistério maior da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Eucaristia. A Eucaristia dizem os documentos da Igreja, o magistério dos papas vai nos dizer, ela é o centro e o cume de toda a vida cristã. Toda a nossa vida cristã se baseia neste grande mistério, que é a Santíssima Eucaristia. E, pasmem, muitos católicos já não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Se os católicos não acreditam, que dirá aqueles que protestam contra esta fé? Que dirá os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus? Como é que chegarão a este grande mistério de Deus feito na humanidade? Nós estamos meditando nestes domingos, desde o domingo passado, sobre este Evangelho de São João, no capítulo 6. Este capítulo do Evangelho de São João é um capítulo que fala todo ele sobre o mistério da Eucaristia. Este grande mistério que o Senhor nos dá a conhecer em cada Santa Missa. A missa é o mistério onde se faz presente, onde o mistério da Eucaristia, que é a morte, cruz, ressurreição do Senhor, se faz presente como memória. É Jesus mesmo quem vem do céu para habitar entre nós na Santa Missa, nos dando a alegria da sua presença. Este Evangelho de São João é colocado no meio da nossa meditação neste ano B,
que é do Evangelho segundo São Marcos. Como o Evangelho de Marcos é mais curto, nós temos o Evangelho segundo São João, este capítulo de São João, colocado em alguns domingos, para que nós possamos meditar também sobre o mistério da Santa Missa, da Santa Eucaristia, de uma maneira bem pormenorizada, bem detalhada. Então, nós vamos encontrar neste capítulo 6, que eu recomendo que todos leiam durante esses dias especialmente, leiam todo o capítulo. Nós vamos encontrar no começo do capítulo aquilo que houve no domingo passado. Nós encontramos ali a multiplicação dos pães. E no final deste capítulo é muito triste como esse discurso do pão da vida se sucede. No final nós vamos ver os homens indo embora. Aqueles que escutaram tão belo testemunho de Jesus, que escutaram sobre o seu coração aberto para nós, estes dão fora, começam a sair um a um, vão embora, e Jesus vai dizer até para os apóstolos: quereis vós também ir com eles? Então, quando começa este evangelho, nós vemos a multiplicação dos pães, que não é aí um sinal de uma partilha humana, muito ao contrário, muito diferente disso. Jesus critica aqueles que comeram o pão e estão ali atrás de Jesus hoje, no evangelho de hoje, nesta continuação, somente para ter o pão material. Jesus critica aqueles que não viram naquele milagre um sinal de Deus. A multiplicação dos pães é para que os homens creiam numa realidade maior, não para saciar a fome de um pão material. De fato, o Senhor vai dizer aqui neste evangelho de hoje: esforçai-vos não por aquele pão que se perde, não pelo alimento que se perde, que perece, que se estraga, e mesmo aquele que nós comemos e daqui a pouco já se foi, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. A Eucaristia não é um simples pão, não é uma simples memória, não é uma simples representação, mas a Eucaristia é um sinal do pão do céu, pois Jesus é o verdadeiro pão do céu. Aqueles que estavam ali questionaram Jesus, receberam o milagre, eles viram com seus olhos 5 pães alimentar 5.000 pessoas. Temos aqui as nossas folias, né? Nós vemos aí quanta gente que almoça, que janta nas festas aqui de Goiás, e é até bonito de ver esta partilha mesmo. É uma coisa bonita, mas é muito mais do que isso que Jesus fez. Jesus vai além, é Ele quem multiplica os pães. Eram só 5 pães e 2 peixes que eles tinham. Eles não tinham mais do que isso, mas a sua graça é que multiplica o bem em nós. E Jesus faz o grande milagre da multiplicação. E nos chama a não trabalhar, a não nos esforçar por aquele alimento que se perde, pelo alimento material. O alimento, ele nos dá prazer, nós temos prazer de comer. Ter prazer em comer não é pecado, não é gula, porque Deus mesmo é que nos deu prazer em comer. Se nós não sentíssemos prazer em comer, talvez morrêssemos desnutridos. O problema é a desordem no comer. Se nós, os seres humanos, não tivessem prazer sexual, talvez não fizessem filhos. E mesmo tendo prazer, hoje as pessoas, muitos não querem nem ter filhos, né? Então, não querem as dificuldades, querem só o prazer, né? Antes até as pessoas queriam a dificuldade de ter filhos pelo prazer até relevante ali, do prazer da relação sexual. Mas hoje a nossa humanidade não quer nem ter filhos, só o prazer, sem nenhum esforço, sem nenhuma dificuldade. E também o Senhor nos chama então a buscar sim o alimento, buscar as coisas materiais, mas buscá-las não como aquilo que é principal na nossa vida. O principal na nossa vida é Deus. O povo no deserto comeu o maná, viu um grande sinal de Deus. O povo era reclamão, murmurador,
nós vemos ali o povo murmurando. Murmurar significa reclamar, reclamar, reclamar e reclamar e reclamar cada vez mais. E assim era o povo no deserto. Assim era o povo que havia sido escravo no Egito. E assim é o povo também hoje. Passa uma dificuldadezinha, mas aí faz um cavalo de batalha. Faz uma tempestade num copo d'água, por uma coisa às vezes tão pequena. E muito menor ainda, as dificuldades da nossa vida se encontram diante dos nossos erros, das nossas más opções. Nós deveríamos agradecer a Deus por passarmos por penitências, por passarmos por dificuldades, porque Deus nos dá a oportunidade de purgar os nossos pecados já aqui nesta terra. E nós, muitas vezes, somos como aquele povo reclamão. No tempo do Egito nós comíamos pão com fartura e sentávamos na panela de carne. Olha que poesia que o povo faz, como muitos hoje fazem poesia para o pecado. A escravidão do Egito é sinal da escravidão do pecado, e muitas vezes nós romantizamos o nosso pecado, nossos vícios, nossa busca de prazeres mundanos, e nós não temos coragem de romantizar a nossa relação com o Senhor do céu. É uma relação meramente humana que nós temos com as coisas, mas Jesus quer fazer milagre na nossa vida, como Ele multiplicou os pães, e mais do que isso, o Senhor vai falar a palavra sinais. Vós me seguis não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Vocês seguem Jesus não porque veem nos milagres que Ele faz um sinal das coisas do céu, que indica as coisas do céu, mas porque estão interessados nas coisas de baixo, estão interessados somente no ter e no prazer deste mundo, nos poderes deste mundo. Não, o Senhor não nos quer voltados para esta terra, Ele quer o nosso olhar voltado para o céu. Por isso é que Ele vai dizer que não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão do céu, é Jesus, é o Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, que é a Santíssima Eucaristia. E nós vemos, irmãos, quantas profanações eucarísticas, e recentemente vimos também, nesta abertura da Olimpíada, uma apresentação dita artística, mas sacrílega, e podemos dizer satânica, pois aquilo que é contra Deus é satânico, num lugar onde está buscando-se a confraternização universal, e é belo buscar aquilo que é bom e belo buscar o esporte, uma vida saudável, uma vida bonita, as pessoas se confraternizando e podendo se abraçar mesmo em competição de algo que é sadio. Mas ali se atenta contra a nossa fé católica, contra o centro da nossa fé, numa santa ceia, ou melhor, numa ceia sacrílega, numa ceia contrária aos valores que Jesus nos deu, e sobretudo também contra o ser humano, mostrando formas horríveis daquilo que é uma imagem distorcida do ser humano. O ser humano não é aquilo. Então se coloca no centro daquela ceia o Deus Baco, o Deus falso, porque só existe um Deus, o Deus pagão, que é o Deus da orgia e do vinho, da bebedeira, o Deus dos prazeres mundanos, o Deus que quer prender os seres humanos nesta terra e desligá-lo de Deus. Esta ofensa não foi só contra a Igreja Católica, nem foi só contra a Santíssima Eucaristia, que é tudo para nós, mas esta ofensa foi contra toda a humanidade, porque o Senhor se fez pão para alimentar todos os seres humanos. E como é que Jesus vai nos dar este pão todos os dias? Porque Ele se dá na Santa Missa. Então, os homens ali que recebem de Jesus este chamado, que Ele vai dizer que Ele é o pão que desce do céu, eles pedem a Jesus este pão
Dá-nos sempre deste pão. E ele diz como é que ele vai dar este pão para nós. Como é que este pão do céu pode chegar a nós, apesar de tantas blasfêmias e sacrilégios? Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Na missa está o pão da vida. Na Eucaristia, no sacrário, está o pão da vida. E ele continua: quem vem a mim não terá mais fome. Não precisará dos prazeres do mundo, porque os prazeres mundanos precisam de uma quantidade cada vez maior para saciar cada vez menos. E então a pessoa busca como uma droga. Ela busca uma quantidade cada vez maior, até virar um escravo. E Deus não nos quer escravos. Quem vem a mim não terá mais fome, porque Jesus se dá inteiro na Eucaristia. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Para sermos saciados, meus irmãos, com esta fome, esta sede eterna que temos, é preciso deixar esses vícios e é preciso buscar o Senhor, ir até Ele. Vem a mim, vai à missa, vai à adoração, vai ao sacrário, volta à tua casa, volta à tua fé. E o Senhor continua: quem crê em mim nunca mais terá sede. Preciso crer. Para crer é preciso conhecê-lo. Busquemos, participemos da Santa Comunhão e busquemos conhecê-lo de todo o coração. Busquemos conhecê-lo de todo o nosso entendimento, por nós mesmos, para que Ele se revele a nós e que a nossa busca pela Santíssima Comunhão possa fazer de nós pessoas mais santas, não para a nossa própria glória, mas para reparar tantos males que tem sofrido o nome de nosso Senhor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.